Olá, mais um vídeo para o canal referente a uma peça cilíndrica. O cliente trouxe para mim fazer um acabamento de cromo duro na peça, mas antes tirar o defeito da peça. Então, ele disse que tinha urgência, que é de uma reta escavadeira. Pessoal que utiliza muito em maquinário de... É um pistão, né? Vai trabalhar com... no sentido de... que vai passar um óleo ali e tem um retentor. E quando dá defeito na peça, ela tem muito vazamento. Ele falou que estava esguinchando o óleo de dentro do sistema. Então eu falei para ele que faria de 2 a 3 dias a peça. E acabou que eu fiz no mesmo dia. Esse é o segundo vídeo, que eu fiz o primeiro vídeo fazendo a introdução. E como sempre eu tô mandando vídeo pro canal e não tô editando, eu gravo o vídeo e depois falo em cima dele para que vocês tenham aí uma noção aí do serviço. Vocês que têm peças desse tipo aí, quer fazer um acabamento, normalmente eu faço muito em barra de direção, que dá muito esse problema, cilindro também de moto, que é da canela da bengala. Então eu utilizo nessa lixa montada, que é o mesmo sistema que eu uso para qualquer peça na empresa. E primeiro eu passo ela por completo, claro que é girando a peça, não sei se vocês vão perceber no vídeo. Enquanto eu vou girando a peça, eu vou tirando o defeito da peça e vou fazendo por igual. Bem, no vídeo vocês não vão perceber, mas tá bem picotada a peça, com bastante defeito. E no centro da peça, no meio da peça, ela veio como se tivesse passado uma lima na peça. E o cliente falou, alguém passou uma lima, passou a explicação para mim. Ele falou para mim que a peça pesava aproximadamente uns 20 quilos. E eu peguei na peça, para mim tem mais de 30 quilos, mas eu acabei não tendo que pesar a peça. Parte da peça deu para fazer só, mas eu pedi a ajuda de um colaborador. E vocês estão vendo uma máquina de baixa rotação, estou utilizando uma máquina de baixa rotação, tanto é para não diminuir muito o material. Vocês vão ver através do vídeo que eu vou estar passando o paquímetro na máquina. Vocês perceberam que eu já troquei de lixa. Eu pauso o vídeo só para trocar de lixa, para não ter que ficar um vídeo longo. Já está sendo um vídeo longo por ter uns 25 minutos. E lembrando sempre aí vocês que acompanham o nosso trabalho, compartilha nossos vídeos, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. É muito importante aí na questão do YouTube estar reconhecendo o nosso trabalho e estar dando engajamento e divulgando nosso trabalho para mais pessoas que querem esse mesmo intuito, conhecimento, ter ideia de como deixar uma peça assim, ou cliente mesmo que está à procura desse nosso serviço. Ou se também você quiser aprender e está fazendo esse serviço, está aí um vídeo explicativo, que é uma videoaula. Então eu peguei um paquímetro e estou passando na peça, em todas as partes da peça, para ver se está tudo ok. Então eu peguei da ponta, que não dá para ver no vídeo, até o final da peça e vou passando o paquímetro, para ver se não diminuiu nada, porque aí vai um retentor. O retentor ele vai bem apertado na peça. Então o paquímetro sempre vai dar a medida justa, correta, mas o retentor vai apertar mais ainda. Então eu não posso deixar ondulação na peça, não posso deixar um baulado ou um buraco. Então eu tenho que fazer a peça e vendo onde eu estou tirando todos os defeitos e também deixando a peça uniforme.
É uma preocupação da peça ser danificada, sim. Se não tiver a sensibilidade, tiver um peso na mão, se não tiver um domínio da peça ali, acontece de você poder danificar a peça. Lembrando, a peça já veio com um cromo duro original de fábrica, ou não sei se já foi reformada por uma outra empresa. Então, o que, que eu fiz? Mandei direto para um sistema como se fosse de usinagem, mas tudo manual. Isso normalmente as pessoas colocam em torno, aí tira muita camada e não tem essa necessidade, porque é um serviço que não, eu não acredito que seja caro e nem barato, é um preço justo, a qual a urgência do cliente, ele estava com a máquina parada, falou para mim que precisava muito dessa peça e me pediu uma atenção aí com prioridade. Eu acabei atendendo o que o cliente pediu e graças a Deus deu muito certo, mas voltei aqui para estar fazendo o vídeo completo, que eu fiz um vídeo só de início do serviço da peça, então essa é a parte 2 do vídeo. Lembrando, o cliente que mandar a peça assim, desmonta ela por completo, limpa ela, porque ela vem muito cheia de graxa, e se ele tem uma certa urgência, ele tem que ter uma calma, porque é um serviço minucioso, tem que ter bem detalhe, e tem várias pancadas, porque é uma reta escavadeira e quando ele levanta, diz ele, a peça que cai um pedaço de pedra de concreto, aí bate nessa peça cilíndrica e acaba dando esse tipo de serviço, esse tipo de reforma. Então, tá aí uma reforma que o cliente pediu. Eu espero que esse vídeo alcance aí bastante clientes ou pessoas interessadas no mesmo serviço, porque muitas vezes se procura esse tipo de serviço e não encontra. Ou não é tão divulgado, ou tem já as empresas que fazem isso certo. Lembrando, antes a afinação, o grão tem que ser bem fino, porque você não pode tirar, diminuir muito a peça, o diâmetro da peça tem que permanecer. Então, é uma peça que o cliente, se ele perder essa peça, ele tem que fabricar uma outra. Corre-se o risco, eu não indico para quem não tem o conhecimento de fazer o serviço, tentar fazer só por estar assistindo um vídeo desse. A minha explicação é que, caso você queira fazer esse vídeo, use uma lixa 400, uma 320, para estar podendo iniciar já o serviço com a lixa fina e não danificar a peça do cliente. Boa sorte para vocês que insistem em querer fazer o mesmo, mas faça com a peça que primeiro vocês vão ter. Pega uma sucata, pega um cilindro, sucata, uma peça de moto, treina primeiro, mas não faça direto na peça do cliente não, que isso exige ser um serviço profissional. Se vocês perceberem, na ponta do eixo tem uma rosca, que ali vai uma porca. Eu passei uma fita isolante para que não aconteça de bater no chão a ponta e acabar danificando a rosca. Então esse cuidado tem que se atentar, tem que ter essa preocupação, porque o cliente ele conta com a sua excelência, que você traga um serviço excelente para ele e que ele não venha ter dor de cabeça depois que ele monta, depois que ele faz todo o processo de montagem, que ele vai utilizar. E tem cliente que só quer a peça assim. Lembrando, deixando bem claro para o cliente que trazer a peça assim e tem urgência, que eu dou um prazo maior porque tem que dar o cromo duro e depois fazer um novo polimento na peça, que vocês vão ver que eu vou fazer um polimento em cima desse trabalho. O cliente às vezes está com urgência, com a máquina parada, ele quer que só faça esse tipo de serviço e pule, e ele vai montar novamente e
eu não dou uma garantia para ele de que ele possa trabalhar com a peça desse jeito. Passei a roda seca, agora eu estou passando com sebo, porque agora vai diminuir o grão da lixa e já vai deixar no ponto de polir. Eu parei de falar a respeito da garantia para estar mostrando para vocês aí que eu estou usando a peça com sebo agora. É uma peça bem pesada mesmo. E eu tenho que fazer sentado, apoiado no joelho, aí eu coloco um sistema de apoio no joelho também, que é uma luva de raspa. Então, passando bastante sebo, e a peça esquenta, ela esquenta bastante. Então, lembrando aí para o cliente que quer essa peça para uso urgente, porque quer montar e finalizar um serviço, ele, ele vai conseguir sim, conseguir trabalhar até terminar o serviço, mas eu indico que ele desmonte a peça novamente, manda para a empresa e eu faço novamente só um polimento, se não tiver pancada, e eu finalizo o cromo duro da peça e faço um polimento novamente, porque com o cromo duro a peça fica cinza, mas muito cinza mesmo. E dá para usar ela cinza? Dá, mas vai ficar, não vai deslizar que nem tem que deslizar ali no retentor. Então eu peço para o cliente ter paciência. Ah, tem urgência, a máquina está parada, cobra por hora, ou é empreiteira, às vezes tem até um contrato com a empresa. Então o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma peça dessa de reserva. Ele tem que ter uma peça dessa de reserva. Quando ele precisar, tira do estoque, coloca lá, porque eu sei que nem todos têm uma peça de reserva, porque é uma peça cara para se fabricar e os modelos não são padronizados. Cada máquina tem um modelo. Eu acredito que para ele ter um padrão assim, uma peça dessa, eu acredito que ele tem que mandar fabricar uma para ter de reserva. E eu não sei se os lados são os mesmos, então só deixo a dica aí. Agora eu vou desmontar a lixa montada e vou colocar a roda de cinzal e vou trabalhar com a massa marrom e massa branca. Então vocês vão ver que eu desmontando a roda de lixa montada, a qual eu deixo em vários vídeos aí como que eu monto essa roda, como que é o processo. Eu não preciso de fazer milagre ou montar vários tipos de coisas, só uma lixa, um sistema de polimento. Pode ver que esquentou, que chega a sair fumaça da roda, porque o cilindro realmente é um ferro maciço, duro, um aço muito bom. E agora eu vou pôr a roda de cinzal, lembrando que é de baixa rotação, é uma máquina que traz o resultado que eu preciso. Eu vi que o vídeo ficou muito bom, a claridade que eu puxei ali, o ângulo da câmera. Vocês podem perceber que eu acelerei um pouco o vídeo. Toda vez que eu acelero um pouco o vídeo é porque ele vai diminuindo. Então se o vídeo é de 50 minutos, ele cai para 40, 35 ou 20 minutos ou 25. Eu tenho que acelerar. São vídeos que se eu não acelerar não fica bacana. Além de ficar grande, eu vou ter que dar uma explicação maior. Imagina eu dando 50 minutos de explicação e às vezes a pessoa não assiste até o final, mas é interessante assistir até o final, porque é interessante, principalmente para você que quer tirar dúvida. Jonas, como é que eu faço para fazer esse serviço? Através de um vídeo desse acelerado, vocês não vão conseguir mesmo. Mas eu posso, de repente, colocar ele lento, mas vai dar uns 50 minutos, 40 minutos de vídeo. Aí eu coloco uma música para rolando de fundo, para vocês verem como é que faz passo a passo. Isso se você aí que tiver curiosidade, deixar um comentário, eu leio, eu vou lá e posto. Porque o bacana é eu fazer um conteúdo, quer fazer um vídeo, postar no canal para vocês verem ali como é que funciona. E ver que nossa empresa faz qualquer tipo de serviço de polimento de peça.
Tanto é que nessa peça eu estou consertando ela. Então eu não estou só fazendo uma afinação e um polimento, eu estou fazendo uma reforma da peça, para que o cliente volte a montar a peça e não dar nenhum tipo de vazamento. O cliente encontrou nessa empresa, chegou, foi recebido na parte da manhã e falou que se fizesse na mesma hora ele viria buscar, e deu tudo certo, ele veio e retirou. Nem sempre a gente tem esse tempo disponível, mas dependendo do dia, dependendo do horário, dependendo do que a gente está proposto a fazer, ainda mais sendo na segunda-feira, por mais que eu tenha outros vídeos, outros conteúdos para estar postando, eu aproveitei para estar fazendo esse vídeo, postando e deixando no canal. Então essa peça é de um cilindro de uma reta escavadeira, uma máquina de terraplanagem, para quem tem um conhecimento aí. Talvez eu deixe o contato do cliente aí, se ele permitir, para quem precisar aí de tirar uma terra de um terreno de barranco, ou precisa de terra para aterro, esbarro, né? Na verdade é um barro. E então tá aí. Esse cliente faz esse tipo de serviço, eu tenho um contato dele. Eu posso deixar também o nome da empresa dele. Tudo isso daí eu tenho que pedir permissão a ele. Antes, primeiro eu faço o vídeo da peça e como é feito o serviço da peça. Porque de repente a pessoa aprende através do nosso vídeo e eu não tenho, às vezes o cliente quer mandar umas 5, 7, 10, 20, 30 peças dessa, eu não tenho como fazer num dia. Então ele acaba adquirindo material, equipamento e faz ele mesmo, pega um conhecimento para não ter que ficar correndo para lá e para cá e sofrendo. Quem tem esse maquinário, é importante, quem tem máquinas dessa, é importante ter um maquinário desse para fazer a sua própria manutenção. Não digo que vai fazer a manutenção logo de primeira, faz um curso, nossa empresa oferece o curso, se tiver, caso vocês tenham algum interesse, e principalmente para as empresas que trabalham com cromo duro. Na verdade, a empresa que trabalha com cromo duro, ela tem um sistema de usinagem, tá? Ela deixa a peça já girando lá, lixando, para poder deixar a peça nivelada e para depois eles fazerem o cromo duro. Quando a peça é pequena, eu faço manual. Quando é muito grande, eu já nem pego para fazer porque eu não tenho esse equipamento. Eu posso indicar a pessoas que têm esse tipo de equipamento. Então, eu desejo sempre uma boa sorte para quem tem essa coragem, essa determinação de fazer um serviço desse. Eu finalizando a peça, essa roda de sisal ela dá um brilho já na peça, e eu procurei para ver se tinha alguns defeitos a mais e encontrei, e decidi ligar a máquina mais algumas vezes e passar massa novamente, passar dois tipos de massa marrom e massa branca, e polir até sair toda a imperfeição, principalmente porque ela tem um cromo duro antes. E esse cromo duro, às vezes, ele dá um repuxo, ele fica feio, não fica legal na peça. Então, quanto mais lisa a peça, melhor é no sistema de uso. Então, você que quer, às vezes, montar um sistema de cromo duro, tem que também saber que a peça tem que estar boa, principalmente quando é reforma. Empresas que vai fazer isso em peça nova é um sistema. A peça nova, às vezes já vai polida, você só põe no cromo duro e depois faz o polimento. É interessante saber que você vai fazer o cromo duro e depois o polimento da peça. Se o cromo duro for a qual eu tenho conhecimento, que eu não sei se vocês têm um outro tipo para deixar a peça brilhando, você vê o cilindro de qualquer moto, Honda ou qualquer outro modelo, vocês vê que ela brilha. Ali tem um cromo duro.
mas também está brilhando. Então ela passou por um processo de polimento após o cromo duro, que o cromo duro ele queima a peça a ponto dela recebe várias camadas, a ponto dele ficar cinza. Ele fica muito cinza, é um cinza escurão, muito escuro. Então é necessário que você tenha um polimento adequado, a qual vai trazer um resultado satisfatório. Vocês vão precisar desse tipo de serviço, esse tipo de conhecimento. Quem tem um cromo duro já conhece esse tipo, mas quem vai iniciar um processo desse vai precisar de um conhecimento desse e principalmente mão de obra. Então, quando a peça é nova é um sistema, quando você tem que restaurar a peça é outro sistema. Então, tudo que você vai fazer hoje está caro para investir? Tá. Tá difícil para investir? Não. Apenas eu acredito que você tem que fazer por onde, ter seus meios de ganho de outras situações para acertar no sistema aí. Então, para finalizar a peça, eu peguei um outro colaborador para ele segurar numa ponta e eu em outra, para não deixar nenhuma mancha de marca, ou para nivelar a peça. Então, a gente pegou de uma ponta a outra, enquanto eu vou fazendo polimento, eu vou girando a peça. Então, essa parte de girar a peça aqui é muito bacana. Vai girando, girando, até deixar uniforme da forma que eu preciso. Então eu finalizei a peça e toda vez que eu finalizo uma peça eu dou uma limpada nela, se eu não for passar na roda de lustrar que não tenha necessidade, que esse cinzel já atende o que eu preciso, eu passo um pano, mas antes eu jogo esse gesso, é um gesso que eu uso, ele dá o próprio brilho. Então ficou obsoleto esse sistema de eu pegar uma roda de lustrar bem a peça, sendo que eu já usei uma massa que ela já dá o brilho, tava opaca porque estava sujo de massa a peça. Aí eu passo esse pano juntamente com o gesso, que já dá o brilho que eu preciso, dei um joia para vocês e fui lá para o sistema onde eu gravo os vídeos. Essa peça eu não mexi dessa ponta até a outra ponta, ó, e o brilho ficou espetacular. Tá ali a porca da qual eu falei. Eu falei para o cliente fazer um vídeo após ele montar lá a máquina. Quero ver se ele vai fazer, que eu acredito que ele vai fazer. Se ele não for fazer, beleza, mas se ele fizer, eu posto no canal para todos vocês acompanharem esse trabalho após estar na máquina. Eu não vi a máquina, o cliente só traz a peça. E já vou finalizando o vídeo aí, tá aí nosso contato. Você só pausa aí, vê nosso contato. Entre em contato com a nossa empresa. Faça sua cotação, faça seu serviço, vê se é isso que vocês precisam mesmo. E boa sorte para o cliente que adquiriu o nosso trabalho. E que Deus continue nos abençoando, dando força, capacidade para continuar essa luta, essa batalha, porque não é fácil você manter a sua empresa, seu próprio negócio. Então, isso é importante em questão de você manter seu próprio negócio. É trabalhoso, é dificultoso, principalmente quando você tem colaborador, mão de obra, e você tem uma responsabilidade muito grande de entregar em dia as peças ao cliente. Finalizando o vídeo, até o próximo vídeo, e que Deus continue nos abençoando, e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, 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 amém. DDD 11 95897 4580.
DDD 11 2358 4941. Esse é nosso contato. Fui. Até o próximo vídeo.